E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vou falar nesse vídeo sobre isomeria ótica em moléculas cíclicas. Mas antes de falar isso, eu quero dar um reforcinho aqui para ti sobre os mesoisômeros, perfeito? Nós vimos que quando uma molécula ela tem dois carbonos quirais iguais, nós consideramos apenas um carbono quiral para você fazer o cálculo nas expressões de Lebel e Van 't Hoff. Aqui eu tenho dois carbonos quirais, mas eu considero apenas um. Então aqui vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar 2 isômeros oticamente ativos, e 2 elevado a 1 dividido por 2, que vai dar 2 por 2, que vai dar 1 isômero oticamente inativo, que é o ácido R-tartárico. Perfeito? A mistura racêmica. Aí, nós temos o caso ainda de ter esse isômero oticamente inativo, também temos a mesoisomeria. Por quê? Como essa molécula ela é simétrica, se você passar uma linha aqui no meio, você consegue dividi-la em duas partes iguais. Então, é uma molécula quiral que tem simetria, perfeito? Quando isso acontece, a atividade ótica ela vai ser inibida por causa de um efeito de compensação interna que vai estar ligado à estrutura simétrica dessa molécula. Então, essa compensação interna da sua atividade ótica vai fazer com que exista mais um isômero oticamente inativo, que é o mesoisômero. Então, mesoisomeria é quando você tem estruturas que são quirais, porém elas apresentam moléculas simétricas. E esse efeito da simetria na molécula vai anular uma parte da atividade ótica dessa molécula. E isso é o isômero mesotartárico, nesse caso. Perfeito? Que é o mesoisômero. Então, muito cuidado, eu quero que você tenha cuidado nesse ponto aqui. Quando você for calcular número de isômeros oticamente inativos de moléculas que sejam simétricas, ou seja, que tenham dois carbonos quirais que você vai considerar apenas um, você vai ter que considerar esse mesoisômero no cálculo da sua conta de isômeros oticamente inativos. Tá? Nesse caso aqui eu tenho vou considerar apenas um carbono quiral, então vai ser 2 elevado a 1, que é 2, dividido por 2 vai dar 1 isômero oticamente ativo, e mais esse outro aqui que é o mesoisômero. Então, nesse caso, a resposta do número de isômeros oticamente inativos são 2 isômeros. Tá? Não esqueça de contar o mesoisômero também como um isômero oticamente inativo, porque ele é um caso raro de isômero oticamente inativo. E por que isso acontece? Por causa da compensação interna da sua atividade ótica, que ela vai ser diminuída por causa da simetria da molécula. Perfeito? Agora vamos lá então ver lá na molécula cíclica. Quando eu tenho uma molécula cíclica, ao pé da letra não tem como eu ter um carbono quiral ali. Por quê? Porque não tem os 4 ligantes diferentes, como você precisa. Mas eu consigo encontrar a propriedade que ela é equivalente à existência do carbono quiral, que é a assimetria molecular. Então eu consigo encontrar, é possível encontrar a simetria molecular mesmo em moléculas que não têm carbono quiral, que é o caso das moléculas cíclicas, perfeito? Vamos aos exemplos. Então eu tenho aqui essa molécula que é o 2-metilciclopropanol, né, é um álcool, né, uma hidroxiligada no carbono saturado é um álcool, e é um álcool cíclico, porque você tem uma cadeia fechada, perfeito? Bom, agora, analisando esses 3 carbonos aqui, esse carbono, ele tem 4 ligantes diferentes? Bom, eu consigo ver que pelo menos 2 diferentes ele tem. Agora aqui eu não consigo analisar isso. O segundo carbono, ele tem 4 ligantes diferentes para ser quiral? Ele tem 2. Os outros 2 aqui eu ainda não consigo identificar. Agora esse terceiro carbono, ele poderia ser quiral? De forma alguma, ó, ele tem 2 ligantes iguais. Então, esse carbono 3 aqui, ele não pode ser assimétrico. Perfeito? Ele não pode ser considerado quiral porque ele tem 2 ligantes iguais. Agora, o carbono 1 e o carbono 2, eles têm 2 ligantes diferentes. E existe um método de verificar se
se eu posso considerar a existência de outros dois ligantes serem iguais ou diferentes ou não para esse carbono. Perfeito? Como eu falei no começo do vídeo. Esse carbono, essa molécula, ela não tem um carbono quiral. Ela não tem 4 ligantes diferentes, mas existe uma forma de considerar ou não a existência de assimetria nessa molécula. Perfeito? Como que isso é feito? Bom, você observa que os ligantes fora do anel, tá? A primeira coisa, esses dois ligantes fora do anel, eles têm que ser diferentes. Vou analisar aqui esse carbono, perfeito? Como ele tem dois ligantes diferentes, então pode ser que ele seja um carbono assimétrico. Tá? Ele não é quiral, porque ele não tem as 4 ligações diferentes, mas eu posso considerar isso. Eu posso considerar que ele tenha 4 ligantes diferentes. Como que eu faço isso? Depois que você analisou os ligantes fora do anel, eu vou tentar ligar os ligantes dentro do anel. E aí você vai fazer o quê? Você vai andar dentro do anel, percorrer o anel no sentido horário e depois no sentido anti-horário para verificar como que são esses ligantes que estão dentro do anel. Então, esse carbono aqui no sentido horário, se eu for percorrer ele nesse sentido aqui, eu tenho quem? O carbono 2 e depois o carbono 3. Perfeito? De novo, nesse sentido aqui, no sentido horário, analisando o carbono 1, eu tenho quem? O carbono 2 e depois o carbono 3. Aí eu vou para o carbono 1 de novo. Ele mesmo não preciso analisar novamente, só os que estão ligados nele. Então, no sentido horário, ou seja, nesse sentido aqui, eu tenho o carbono 2 e depois o carbono 3. Nessa ordem aqui tem que ser considerada essa ordem aqui, perfeito? No sentido horário. Nessa ordem aqui, então, eu tenho o carbono 2, que está ligado o que nele? Um CH3 e um H. E depois o carbono 3, o que está ligado nele? Um H e outro H. Perfeito? Então esses são os ligantes fora do anel. O primeiro ligante fora do anel, que é um sentido horário, a mesma coisa que você fez, você vai ter que fazer também no sentido anti-horário. Então parte do carbono 1 e percorre o anel no sentido anti-horário. Aqui depois do carbono 1 eu tenho quem? O carbono 3 e depois o carbono 2. Aí vem para o carbono 1 no sentido anti-horário. Carbono 3, carbono 2, perfeito? E aí você observa quais são esses ligantes nesse sentido que foi dado. Tá? Agora no sentido anti-horário, depois do carbono 1 eu tenho quem? Eu tenho o carbono 3 e depois o carbono 2. O carbono 3, ele tem 2 hidrogênios e o carbono 2, ele tem um radical metil e um hidrogênio. E agora você analisa nos sentidos que estão dados, perfeito? No sentido horário, tá? E no sentido anti-horário. Esses ligantes, eles são iguais? Aqui eu tenho CH, CH3, CH2. Aqui eu tenho CH2, CH, CH3. Nesse sentido em que eles foram dados, no sentido horário e anti-horário, aqui no horário da esquerda para a direita e no anti-horário também da esquerda para a direita, esse mesmo sentido, você observa que esses ligantes, eles são diferentes, eles não são iguais. Então, como esses ligantes são diferentes, eles não são iguais, eu considero que esse carbono aqui, ele é quiral. Tá? Por que ele é quiral? Porque eu considero 4 ligantes diferentes. 2 estão fora do anel, é bem fácil de ver, e 2 estão dentro do anel. Tá? Mas eu tenho que abrir o anel em 2 sentidos para comparar esses ligantes. Então eu considero que esse carbono 1, ele é quiral, ele é assimétrico, embora ele não tenha 4 ligantes diferentes. Tá? Esse é um método para você verificar em cadeias cíclicas a ocorrência da quiralidade. Perfeito? Agora vamos analisar o segundo carbono. Já vimos que o carbono 1 ele tem 4 ligantes diferentes, então eu vou considerá-lo como se fosse um carbono quiral. Perfeito? Vamos para o carbono 2. A primeira coisa é você olhar os ligantes que estão fora do anel. Eles têm que ser diferentes. Porque se você vai considerar 4 diferentes, pelo menos 2, os que estão fora do anel, é claro, é visível, é mais fácil de você observar que eles são diferentes. Perfeito? E aí você vai fazer a mesma coisa. Os ligantes fora do anel são diferentes, agora você vai analisar dentro do anel. Então você só analisa dentro do anel se os 2 ligantes desse carbono fora do anel, eles forem diferentes. Senão não vai perder tempo analisando, por exemplo, como no carbono 3, 2 ligantes fora do anel são iguais, você não vai perder tempo fazendo uma análise dos ligantes desse carbono, porque já viu que aqui fora eles são iguais. Perfeito? Então vamos para o carbono 2. Quais são os ligantes que eu tenho aqui no sentido horário,
no carbono 2, qual que eu tenho? Então, no carbono 2, no sentido horário, eu tenho o carbono 3 e depois o carbono 1. Tá? No sentido horário, depois do carbono 2, eu tenho o carbono 3 e o carbono 1. Então, do carbono 3 para o 1, no sentido horário, partindo do carbono 2, eu tenho esses ligantes, o CH2 e o CHOH. E aí você faz a mesma coisa no outro sentido. No sentido anti-horário, partindo do carbono 2, eu tenho o carbono 1 e o carbono 3. E aí você faz a mesma comparação que eu fiz anteriormente. Esse primeiro ligante aqui no sentido horário, ele é igual ao segundo ligante no sentido anti-horário? Tem que olhar no sentido que ele foi dado, pessoal. Olha aqui, esse sentido aqui, tá? Aqui é o sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Perfeito? Observa então que esses ligantes eles são diferentes. Portanto, eu considero que nesse carbono 2 eu tenho 4 ligantes diferentes. Perfeito? Há essa consideração, porque no sentido horário os ligantes eles são diferentes do que no sentido anti-horário. Portanto, eu considero que nesse carbono 4 eu tenho um carbono quiral. Eu considero a existência de um carbono quiral. Então essa molécula ela tem 2 carbonos quirais, portanto ela vai ter 2 elevado a 1, 2, ela vai ter 2 isômeros oticamente... Desculpe, ele tem 2 carbonos quirais, 2 elevado ao quadrado, né? Que vai dar 4 isômeros oticamente ativos, 2 levógeros e 2 destrógeros e 2 isômeros oticamente inativos. 2 misturas racêmicas, o D1 misturado com o L1 e o D2 misturados com o L2. Perfeito? Eu sei que é um conceito um pouco complexo para algumas pessoas, então faz uma revisão, tá, nesse vídeo, assiste ele novamente para que você compreenda perfeitamente como que se dá a isomeria ótica em moléculas assimétricas. Beleza, pessoal? Um abração aí e vamos então para o próximo vídeo.